Olá para você que acompanha os vídeos da Gazeta do Povo e o nosso canal no YouTube. Começa agora o Fora dos Autos, um programa feito para quem aprecia e defende a liberdade de expressão e se preocupa com os rumos que o poder judiciário tem tomado. Antes de começar o debate, eu tenho um recado para você. Deixa eu te fazer uma pergunta com perdão do trocadilho aqui do nosso debate, sem juridiquês nenhum. Você já pensou em como se abrir para novas ideias pode transformar a sua visão de mundo? Assinando agora o melhor jornal do país, você ganha de presente um verdadeiro tesouro do conhecimento, um curso especial com o escritor Francisco Escorcim sobre o pensamento conservador. Também recebe de presente o e-book Rodrigo Constantino Indica e Explica, para conhecer os pensadores mais atuais do debate cultural, e uma coletânea de artigos sobre o legado de Olavo de Carvalho, preparada pela nossa equipe de jornalistas. É só clicar agora aqui no link da descrição do vídeo e assinar por um preço irrisório, R$ 4,50 ao mês, nos 3 primeiros meses. Mas vamos lá, começar o nosso programa então. Aqui ao meu lado, virtualmente, para debater decisões que causam polêmica, estão os advogados Fabiana Barroso, Adriano Soares da Costa e Emerson Grigoletti. Bem-vindos, obrigada por mais uma participação aqui no Fora dos Autos. E hoje a gente fala ainda sobre as consequências dos atos do dia 8 de janeiro. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, foi preso e optou por não responder às perguntas feitas durante o interrogatório realizado pela Polícia Federal. Começo com a Fabiana Barroso. Oi, Fabiana, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Rosana, boa noite, Adriano, boa noite, Emerson, e boa noite a todos que estão conosco nessa noite. Bom, a gente ainda está repercutindo esses assuntos, justamente porque essas decisões são um tanto esdrúxulas. Eu ainda tenho um tanto de dificuldade de entender a prisão do Anderson Torres. Ele estava fora do Brasil, ele veio para o Brasil espontaneamente, e já foi preso ali quando estava saindo do aeroporto. Me parece que ele veio de livre e espontânea vontade, mas a gente fica só olhando e observando, ao meu ver, as ilegalidades. Em relação ao depoimento dele, eu acho bem importante, até porque o doutor Emerson luta bastante, até por esta causa especificamente, que seria a defesa dos advogados, as prerrogativas dos advogados. E ele, na verdade, ele ficou em silêncio, foi isso que a defesa disse, porque ele não teve acesso aos autos. Então, realmente, falando de coisas normais, você não tem como ajudar o seu cliente a participar de um depoimento formal na Polícia Federal, e ainda mais no escopo desse processo, o peso que tem isso, ele é um delegado da Polícia Federal de carreira, então existe muitas coisas, a parte política, a parte do corporativismo, mas não adianta, se você não tiver acesso aos autos como advogado, você vai ter que realmente fazer o que esse advogado fez. Não sei se vai adiantar, esse é o grande problema, porque está mais comum do que nunca os advogados não terem acesso aos autos para defenderem os seus clientes, e aí fica na mídia especulatória, porque é o que nós temos, e aí também na tristeza, principalmente com o réu preso. Então, a gente está vendo que a Constituição tanto fala na proteção, de ter um remédio constitucional, não funcionando, não chegando nem aos pés de funcionar, e mantendo pessoas presas sem o devido processo legal. Então, o caso do ex-ministro e ex-secretário Anderson Torres, ao meu ver, é gritante, violento, e ainda acaba expondo esses problemas que nós estamos no Brasil há pelo menos 3 anos, não é mesmo, Emerson? Vou passar a palavra para o Emerson, então. Oi, Emerson, boa noite, seja bem-vindo. Você concorda com a Fabiana? Quer dizer, esse silêncio dele no depoimento foi por causa disso? A gente sabe que tem uma nova possibilidade aí de remarcação desse depoimento, quer dizer, um novo depoimento para a próxima semana. Você acha que eles devem insistir nessa estratégia? Sim, tudo bem, Rosana? Boa noite, doutora Fabiana, boa noite, doutora Adriana. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E boa noite a todos que estão nos assistindo também. Chega a ser até cansativo, a gente entrar nesse assunto de novo de prerrogativas, não é de hoje que a gente tem salientado, um arcabouço de situações absurdas aí que tem acontecido, que tem prejudicado demais até mesmo a própria investigação que tem sido feita, A gente já vem desde 2019, antes mesmo de ser incluída várias pessoas ali
através de buscas e apreensões lá no inquérito 4781, o famigerado inquérito das fake news, como é chamado por parte da imprensa, ou o inquérito do fim do mundo, como é chamado pelo ministro Marco Aurélio Mello, né? Desde lá, todos os advogados vêm relatando uma série de dificuldades para ter acesso à íntegra dos procedimentos, né? E lembrando o seguinte, o que tem a ver esse inquérito com o que está sendo investigado agora? Bom, este inquérito que foi instaurado, inclusive, ele é fruto desse inquérito 471, né? 4871 lá atrás. Então, ele vem de uma série de inquéritos ali, uma série de nulidades, provavelmente vão gerar nulidades futuras, onde não se respeita o mínimo do que a gente chama de um Estado democrático de direito, né? Que é o quê? O artigo 133, que reconhece que o advogado é função essencial da justiça, portanto, ele deve estar presente em todo o procedimento, desde a sua origem, né? Ou seja, desde a investigação, a própria súmula 14 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece o direito do advogado de ter esse acesso e vistas a íntegra de todo esse procedimento. Ah, Emerson, mas o processo está sob sigilo. Ok, está sob sigilo para o público. Para o advogado e para as partes, ele nunca vai estar em sigilo, ele não pode estar em sigilo, justamente porque prejudica a defesa, prejudica outros dois princípios fundamentais, que são a ampla defesa e o contraditório, né? O direito de se defender. E isso, obviamente, acaba violando o devido processo legal, né? Muito se tem dito, muito se disse, inclusive, sobre violações do devido processo legal lá na situação da Lava Jato lá atrás, e a gente vê essa situação exatamente agora da mesma maneira, né? O que eu acredito possivelmente vai gerar uma série de nulidades, uma série de problemas, e acaba, de fato, prejudicando por completo a própria persecução penal, né? Ou seja, todos esses gastos imensos aí que o Estado está tendo até para fazer essas devidas apurações, enfim, acaba sendo um trabalho todo perdido. Em relação ao Anderson Torres em específico, eu vislumbro uma incontáveis ilegalidades, né? A começar, a própria decretação da prisão preventiva, né, que manifestamente é inconstitucional e ilegal, né? E aí a gente salienta até algumas orientações para o pessoal para entender melhor por que a gente fala tanto que é ilegal essa prisão, que começa inicialmente com essa falta de acesso do advogado. Se o advogado não sabe nem do que a pessoa está sendo objetivamente acusada, é muito complicado, né, de a gente fazer uma defesa. Eu vou chegar lá, ele vai prestar depoimento do que exatamente? Então, como que eu oriento o cliente? Essa situação toda, justamente essa falta de acesso do advogado é que acabou ele se socorrendo, né, o Anderson Torres se socorrendo ao direito de não se manifestar, de permanecer em silêncio, pelo menos até que ele tenha a íntegra desse procedimento. Inclusive, o advogado, a gente não tem acesso a esses autos, né, não tem como comentar muito profundamente, mas o advogado salientou que ele não tem acesso ao procedimento principal e nem aos outros procedimentos que parece que estão tramitando em torno. Então, assim, ele simplesmente não sabe nem objetivamente que ele está sendo acusado. Ele sabe, obviamente, as coisas que a imprensa tem publicado, mas efetivamente, qual que é o tipo legal que ele foi enquadrado, né, os detalhes dessas condutas, o que o ministro entende, etc., não teve acesso, não teve acesso às provas, né, às supostas provas, aos documentos, aos indícios, à materialidade, absolutamente nada. E aí entra num outro ponto, né, acaba se tornando, por óbvio, uma prisão manifestamente ilegal. Por quê? Primeiro, vislumbrando aí prima facie, né, por cima o que está acontecendo, a gente já vislumbra ali, pelo menos por parte da decisão que eu fiz uma análise do ministro do Supremo, a gente já vislumbra o não preenchimento de vários requisitos, que nem alguns requisitos que a gente pode citar sobre a prisão preventiva, né? A garantia da ordem pública e econômica, a conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal, o crime ser doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, né, ou seja, se ele não sabe nem exatamente que crime está sendo indicado, então esse ponto já está manifestamente ilegal, justamente porque o advogado não teve acesso, então ele não sabe objetivamente sequer qual crime objetivamente ele está sendo acusado. O fato do réu ser reincidente, né, o Anderson Torres, salvo engano, ele não teve nenhuma condenação, tanto é que ele era delegado da Polícia Federal, né, antes até do cargo. Então, ele não é o réu reincidente. Entre vários outros requisitos ali que tem da prisão preventiva, né, que não é possível analisar, obviamente, justamente porque o advogado não tem esse acesso. Então, o simples fato de ter sido decretada essa prisão preventiva no mesmo dia já indica que não existem, não tem como haver indícios de autoria e materialidade do delito, né? Então, por óbvio, essa prisão já deveria ser imediatamente relaxada, não poderia ser decretada essa prisão, muito menos mantida, né? Então, assim, é uma situação terrível, né? É mais uma ilegalidade praticada,
né, um manifesto abuso de direito aí que a gente tem ressaltado. E uma coisa muito curiosa que, conversando inclusive com alguns juristas, inclusive o pessoal, né, que tem um viés mais progressista, mais de esquerda, tem feito severas críticas em relação a esses abusos, né? Uma coisa é se instaurar um procedimento para fazer apurações, decretar prisões quando há o preenchimento de requisitos legais, e outra coisa é simplesmente sair prendendo como tem acontecido, né? E isso acaba se tornando um precedente, né, perigoso, inclusive, e lembrando, inclusive, que a própria jurisprudência do Supremo é praticamente pacificada no sentido de que prisão, gente, é medida excepcional, né? Se prefere, inclusive, decretar outras espécies de cautelares ou outras medidas menos dramáticas do que a prisão. A prisão preventiva, até a manutenção dela, conforme o entendimento já sedimentado pelo próprio Supremo, são só em medidas extremas, quando não há outra situação para se analisar. E aí eu faço, inclusive, uma outra pontuação, que são várias ilegalidades, a gente ia perder muito tempo falando só disso, mas na própria decisão do ministro eu também verifiquei que a fundamentação que o ministro deu, né, que houve a publicação por parte da imprensa, ela é manifestamente legal. Por quê? Vou ler até um trecho da decisão do ministro, né? Assim, é razoável que, ao menos nesse primeiro momento da investigação, onde a manutenção do agente público no respectivo cargo poderia dificultar a colheita de provas e obstruir a instrução criminal, direto ou indiretamente por meio de destruição de provas e intimidação de outros servidores públicos, se determine a prisão de ambas as autoridades. Bom, acho que para qualquer advogado penalista, criminalista, ele já sabe que isso, na pior das hipóteses, seria uma prisão temporária. É requisito para prisão temporária, jamais para prisão preventiva, né? Até porque não foram atendidos os outros requisitos. Então, eu ressalto aí, deixo até a minha solidariedade, né, com o colega que está atuando na defesa e registrar que, novamente, a gente percebe um outro abuso de autoridade, uma outra situação gravíssima, né, praticada aí em flagrante excesso, que eu acho que tem tempo ainda de ser corrigida, né? Já não poderia ter sido mantida essa prisão preventiva. Vou passar a palavra então para o Adriano. Adriano, como é que você vê essa prisão? Claro que o Emerson já citou várias ilegalidades, mas era realmente necessária a decretação da prisão do Anderson Torres? Olha, primeiro, boa noite, Rossana, Emerson, Fabiana, boa noite a todos que nos assistem. Veja, eu queria fazer um recorte em cima do que tanto Fabiana quanto Emerson falaram, Rossana, que é o seguinte: vamos primeiro esquecer um pouco a questão só do Anderson Torres. Vamos pensar aqui um pouquinho no grupo Prerrogativas. O grupo Prerrogativas é uma associação formada por advogados. Durante a Lava Jato, se tornou notório Prerrogativas, os advogados, muitos conhecidos na área criminal, juristas de outras áreas, tinha juiz, enfim, membros do Ministério Público, salvo engano, que falaram muito contra os procedimentos da Lava Jato. Na crítica aos procedimentos da Lava Jato estava justamente o quê? Isso, o grupo Prerrogativas, que a Lava Jato não observava o devido processo legal, que utilizava a prisão como forma, na verdade, de intimidação de um lado e de obtenção de confissões, inclusive para fins de acordos de não persecução criminal, enfim. Em função disso, as críticas, acusava-se muito, inclusive, o judiciário de lawfare, e, por conta disso, durante todo o procedimento da Lava Jato, se argumentava a falta para nulidade de procedimentos, inclusive na questão do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, era de que o juiz Sérgio Moro não teria a imparcialidade, não é? Porque teria atuado, portanto, com a finalidade mais política do que propriamente de uma neutralidade judicial. Isso é uma tese que se tinha, inclusive, com fatos posteriores ao próprio processo e à condenação. Quer dizer, se utilizou o fato do então juiz Sérgio Moro, ministro da Justiça do governo Bolsonaro, como uma causa retroativa de quebra do dever de imparcialidade. E o grupo Prerrogativas, inclusive muitos
destacados deles e conhecidos, fizeram lives e mais lives com críticas, escritos, enfim, na luta pela prerrogativa dos advogados. E o que nós estamos assistindo hoje, em todos esses casos, o grupo Prerrogativas, inclusive, e eu estou fazendo questão de citar para mostrar o seguinte: nós aqui temos discutido direito, mas sem o veso de ideologia e sem uma análise política, mas fazendo uma análise jurídica de garantias que são constitucionais, que não são episódicas e que não dizem respeito à direita, à esquerda, a centro, mas a todos os brasileiros protegidos pela Constituição Federal. São garantias e direitos fundamentais que são cláusulas pétreas constitucionais. Isso é fundamental ser dito, porque, curiosamente, o grupo, esse Prerrogativas e muitos do que deles fazem parte, que são conhecidos, têm feito uma defesa desses procedimentos que vão de encontro, ou seja, vão contra tudo aquilo que a Constituição prescreve e que eles, ao tempo da Lava Jato, diziam ser um absurdo. Ou seja, parece que é um direito com endereço, com CPF, é um direito datado, circunscrito às ideologias e ao momento. O que nós estamos vivendo hoje, em alguma medida, é o direito penal do inimigo. Nós tratarmos, quando se diz assim, não é à toa, esse pessoal é terrorista, quem invadiu. A própria Procuradoria da República já se manifestou. Não cabe aqui falar em terrorismo, porque esse conceito é um conceito de direito positivo, é um conceito de lei, um conceito legal. Não há, portanto, como se aplicar. Mas por que se verbera o termo terrorista? É porque o terrorismo doméstico permitiu na Alemanha a construção do direito penal do inimigo, que é uma percepção do direito penal que não se ajusta ou não deve se ajustar ao próprio direito positivo, com as garantias, mas aos inimigos terroristas, os talibãs, o que fosse, o Estado poderia utilizar-se de mecanismos que não observam as garantias e direitos individuais. Esse inimigo seria como o não cidadão, e aí é um vale tudo. Então, é preciso a gente entender que essas expressões retóricas, elas também têm um sentido, que é forrar atos de abuso de autoridade, atos que vão de encontro àquilo que é previsto na Constituição, na própria legislação penal e processual penal, afasta-se e atropela-se, prende-se e arrebenta-se. É esse o sentido, portanto, que nós devemos ter claro. Aqui nós não estamos fazendo uma análise, portanto, nós todos da bancada, por ideologia ou por uma questão de direita e esquerda. Agora, tem uma virtude o conservador, de um modo geral, que o conservador ele busca observar as tradições, ele busca fazer análise sem as paixões, ele busca preservar todo o aprendizado que se teve com a história, né, e as mudanças serem feitas sem rupturas. É isso que o conservadorismo prega. E tampouco é uma ideologia. Então, nós, pensando aqui como eu, de direita, conservador, seja para Lula, que eu gravei lives na época, defendendo algumas questões de observância de formalidades, como seja para os que estão sendo acusados agora, a minha posição não mudou. Eu não sou do grupo Prerrogativas. Eu não faço a mesma coisa que o grupo Prerrogativas faz. Eu busco defender o direito. E o que nós estamos fazendo aqui é dizer a vocês que estão nos ouvindo que o direito, os procedimentos, tanto no direito penal e no processo penal, eles servem justamente de proteção para os cidadãos em relação à persecução penal do Estado. O direito penal ele é punitivo? Claro que ele é sancionador na essência, mas ele justamente, ao predispor quais são os tipos penais,
ele está dizendo o que é crime, quais são as condutas típicas de crime, quais são as questões que ensejam a antijuridicidade, sem excludentes, né? O nível de culpabilidade, dolo, culpa, e, ao mesmo tempo, todas as garantias processuais pelas quais o Estado pune e a defesa exercita com paridade de armas, quando há uma acusação, o exercício pleno das garantias inerentes ao exercício do direito de defesa. Então, quando a gente vê advogados sem acesso aos autos, quando acusados são levados a serem ouvidos em juízo, ainda que em audiência de custódia, sem saberem de que estão sendo acusados, sem saber quais as condutas específicas estão lhes sendo imputadas, é evidente que qualquer pessoa que tenha um mínimo de consciência e conhecimento de direito penal dirá: este procedimento é nulo, está se violando o direito de defesa. E na questão específica das garantias e das prerrogativas dos advogados, com muito mais razão. E aí, Rossano, tem uma questão que é o seguinte: os advogados, no exercício da defesa, essas prerrogativas, elas não são, elas realçam o munus público do advogado, que ele precisa ter essas garantias, essas prerrogativas, para que o representado dele, aquele que é acusado, não seja objeto de abusos por parte do Estado que acusa. É para isso que o advogado possui prerrogativas. E quando essas prerrogativas, que não são favores, são munus de natureza legal, quando essas prerrogativas não são observadas, são violadas, é porque nós já estamos num campo extremamente preocupante, que é o da quebra do direito de defesa. E o pior, Rossana, é o seguinte, e aí, quando o Emerson fala, quando o Fabiano expõe esses aspectos de advogados que não têm acesso aos autos, que a parte silencia o acusado, no caso, o ex-ministro da Justiça silencia porque não sabe nem de que está sendo acusado objetivamente, já seria grave, mas se torna ainda mais grave, ainda mais preocupante, porque esses procedimentos estão a conduto do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição Federal. A própria jurisprudência, ao longo do tempo, formada a respeito dessas garantias, que, aliás, estão no núcleo das decisões que beneficiaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então condenado em todas as instâncias, que geraram a nulificação desses procedimentos, são justamente as próprias garantias que o Supremo lá aplicou, e de modo, em certa medida, até por questões de, por exemplo, de competência, numa discussão que nem constitucional mas já para além de última instância, sobre direito, o Supremo não está aplicando a essas pessoas. E aí é que nós nos preocupamos, porque o que o Supremo decide sinaliza para todas as outras instâncias e sinaliza algo muito ruim, de que os fins justificam os meios, e os meios jurídicos passam a ser tratados, passam a ser secundados, e eles que servem de garantia, de proteção a todos os cidadãos, passam a ser, na verdade, objeto dos interesses de momento. E isso, Rossana, na essência, é a destruição de um Estado democrático de direito, é a destruição de uma jurisdição que respeite todos os fundamentos e garantias que dão o suporte às liberdades públicas e, portanto, nós estamos nos apartando do império da lei. Então, essa é a grande questão que nós temos. Isso independe de Anderson Torres, isso independe de A, de B, de C. O que aqui está se discutindo é o seguinte:
as leis, ou por outra, a Constituição e suas garantias individuais, dadas a todos os cidadãos, devem ser levadas a sério, são para todos. Se são para todos, por que não estão sendo aplicadas agora? Pois é, fica o questionamento, né, Adriano? E eu vou passar para a Fabiana aqui para ela comentar também, porque a gente teve também, né, Fabiana, um pedido de investigação feito pelo deputado Nicolas Ferreira, que é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, para investigar o atual ministro da Justiça. E o pedido foi negado pelo STF. Quer dizer, tem lógica essa investigação? De um lado a gente tem o Anderson Torres preso e de outro lado a gente tem um pedido de investigação negado pelo STF. É de deixar a gente bem desanimado, né? Mas a gente precisa explicar, porque por uma razão política, a gente está vendo o direito sendo destruído. Eu vejo claramente a situação de phishing, né, de pescaria. Então, você coloca pessoas, você não sabe o crime, você não dá acesso aos advogados, e aquilo fica rodando pela mídia. Aí existe, sim, né, essa questão de cada pessoa ter a sua reputação violada, e isso é uma mancha para sempre, talvez, e fica se pescando para ver se aquela pessoa vai enquadrar em algo que você deseja. Essa impressão que dá quando você vê tudo isso. No caso, até no mais detalhe, juntando os dois, né, porque se trata da mesma ação, o Anderson Torres, quando a gente só tem notícia o que a mídia diz, né, porque, como a gente disse, os advogados não têm acesso. Então, se ele está detido por aquele documento, que não é um documento, uma minuta, né, feita que estava na casa dele, apreendida, quando ele não estava, eu vejo, assim, um nada jurídico aquilo para mim, tecnicamente, gente, independente aqui de posicionamento ideológico. Eu não vejo o mínimo, né, gente, é absurdo você ter um documento que não é documento, não tem nada assinado, e um papel na sua casa e acabou, né? É muito complicado isso, porque eu não vejo a antijuricidade, até como o doutor Adriano disse, mas eu vejo bem real, por outro lado, a antijuricidade, quando um ministro resolve não acolher o pedido de investigação, somente investigação, veja, não é prisão, dos mesmos fatos. E a gente precisa aqui dizer que esses fatos aconteceram no governo federal Lula, né? E o ministro da Justiça é o Flávio Dino, e o Flávio Dino, no mesmo dia, ele fez várias atitudes ali que denotam, sim, que merecia melhor investigação. Ele decretou lá o auxílio, pediu, né, o auxílio da Força Segurança Nacional. Existem indícios robustos que deveriam ser investigados se ele realmente sabia, porque também foi a própria mídia, né, a Folha de São Paulo, se eu não me engano, que fez uma notícia que 48 órgãos foram avisados pela ABIN, né, que é a agência de inteligência, sobre o perigo daquela manifestação, e por que não foi tomado, então, medidas um pouco mais drásticas para não chegar a esses absurdos. Então, ele, como ministro da Justiça, sendo que já foi afastado também, para mim, um grande absurdo, um governador eleito numa canetada monocrática, que depois foi confirmado, mas isso é um grande absurdo, porque você não está privilegiando o que foi defendido o tempo inteiro pelos próprios ministros, até do TSE, que as urnas são legítimas e que o processo eleitoral é legítimo. Como é que você pode achar que é legítimo, sendo que um governador foi afastado sem o devido processo legal também? E o que me incomoda, a gente sabe disso tudo, o cidadão comum está vendo tudo isso, e começa já o que todo mundo do mundo jurídico receia, que é fazer justiça pelas próprias mãos. Isso é um grande perigo, e eu não sei se essas autoridades, ou melhor, eu tenho que subentender que eles sabem sim deste perigo e não ligam para isso. E o silêncio dos outros inúmeros advogados, que aqui não tem nada a ver com a questão ideológica, porque, obviamente, a gente não precisa mais nem apontar, mas já tem pessoas, né, de esquerda que já estão sendo perseguidas também. Teve derrubada de páginas pelo Conselho Nacional de Justiça. Se trata tudo da mesma coisa, silenciar pessoas que, de alguma forma, estão incomodando. Incomodando pelo quê? Né? Porque muitos estão somente apontando o que está na lei. É um absurdo você ver punições de pessoas que estão gritando para que a lei seja cumprida, para que o processo seja legítimo, para que os advogados tenham acesso aos autos, para que essas prisões arbitrárias parem, cessem. Tem também a mesma prisão do comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. E você vê já como é a sociedade colapsando. Existe
um entendimento aí de parte da polícia querendo entrar em greve, né, algo mais pesado, e a gente sabe também que, junto com todo esse contexto que eu acabei dizendo, existe um Brasil que luta contra o crime. Então, o cidadão comum, ele luta todo dia contra o crime organizado, isso chega em qualquer lugar. Então, quando eu penso nisso, a gente está relativizando direitos por conta de phishing e perseguição política, e isso, a conta vai chegar para o cidadão comum, que vai ficar sem acreditar na justiça, ou sem acesso aos autos, ou sem acesso à livre petição, porque até isso eu também achei que foi violado nesses últimos anos, e também a gente vê uma desmoralização de pessoas que trabalham uma vida inteira para ter um judiciário sólido, limpo, justo, ético, moral e condescendente com as garantias que são inalienáveis. Eu não vejo como relativizar esses valores. Então, é grave, e o silêncio, né, dessas pessoas que atuam, que sabem muito bem o que está acontecendo, para mim, é assustador. Eu só queria lembrar, né, Fabiana, que a gente já comentou aqui no programa algumas vezes que outros pedidos que vieram do Legislativo para o STF foram acatados, né? Não, esse de agora não foi, mas outros pedidos que vêm do Legislativo normalmente são acatados. Perfeito, Rosana. Deixa eu só, então, colocar, porque existem as provas sendo produzidas por matérias jornalísticas. Vou citar aqui o caso do Luciano Hang, que a prova, né, que daquele grupo de empresários que estão até hoje sem acesso às suas redes sociais, foi uma matéria jornalística que o ministro citou. Então, né, chega-se tanto por jornalistas, amigos ali, como o próprio Randolph, ou outros que já são conhecidos, porque tudo que eles dizem já é tido como verdadeiro e aquilo vale como prova. Então, não é uma questão de defender um lado ou outro, nós estamos defendendo o direito. Que absurdo é esse você já punir a pessoa por uma prova produzida por um jornalista? Jornalista não produz prova, deveria produzir a verdade, mas não é isso que a gente anda observando, infelizmente. Bom, Adriano, vou pedir para você comentar que essa semana o presidente Lula deu uma entrevista falando sobre essa situação toda e explicando por que decidiu não afastar, por exemplo, o comando das Forças Armadas que tinha acabado de assumir. Quer dizer, e na entrevista ele fala que ele não quer uma caça às bruxas. Mas quer dizer, parece que essa caçada já começou para outro lado, né? Porque, por exemplo, o Anderson Torres foi preso, mas do governo ninguém foi afastado, ninguém vai ser investigado, é só de quem veio do governo anterior. Olha, Rosana, a questão que você tem aí é em relação àqueles atos do dia 8 de setembro, é um rol de perguntas sem respostas. É evidente que ninguém conseguiria atuar na Praça dos Três Poderes, invadindo os prédios públicos como foram eles invadidos, sem que houvesse, no mínimo, uma omissão do governo federal, dos órgãos de segurança pública do governo federal. E aí envolve o Ministério da Justiça, envolve as agências como a BIM de inteligência, envolve o próprio Exército, enfim, as polícias legislativas de cada uma das casas. É evidente que você tem, de um lado, a polícia militar, que tem em Brasília as obrigações de proteção, daquela uma polícia ostensiva, mas você tem também, além disso, o próprio Exército, as Forças Armadas, você tem a Guarda Nacional, que é formada por policiais militares de vários estados da federação e que estavam em Brasília e submetidos aí ao governo federal, não à Secretaria de Justiça do Distrito Federal. E, no entanto, nesse momento, nenhuma dessas polícias atuou adequadamente, para dizer o mínimo, protegendo os prédios públicos. Então, é muito estranho o que aconteceu e precisa de respostas sobre o nível e o grau de responsabilidades por ação ou omissão de cada uma das autoridades. O afastamento do governador de Brasília, que é eleito pelo povo de Brasília para assumir o mandato eletivo, e Brasília ela funciona como uma unidade da federação atípica, mas é uma unidade da federação, você não pode simplesmente afastar um governador eleito por decisão monocrática ou colegiada
colegiada do Supremo da forma que foi feita. Tem questões de competência aí, eu já falei sobre isso aqui, tem a questão da relação do pacto federativo. Então, isso é um precedente muito grave e muito sério, que, na verdade, inflama um precedente anterior de afastamento de um prefeito, que nós aqui também, na bancada, chegamos a tratar sobre a absurdidade. Então, vai aumentando de escala. A escalabilidade dos abusos e das decisões heterodoxas tem ocorrido. Então, essa questão, por exemplo, do papel do ministro Dino sobre o que aconteceu no dia 8, que ele disse que viu da janela, enfim, é uma questão que precisa de investigação. Nós tivemos, por exemplo, o deputado federal Nicolas Ferreira, que solicitou a abertura de uma investigação sobre a atuação do ministro Flávio Dino, e seria responsável, em tese, também por toda a questão da gestão da crise ali, e ele estava, inclusive, presente, representando o governo federal. Nada obstante, prima facie, essa investigação, essa solicitação foi arquivada, foi afastada. E nós temos uma série de pontos a serem respondidos sobre isso. Como eu disse, foi muito estranho, e para todos os analistas, que essas invasões tenham ocorrido sem que as forças de segurança, inclusive aquelas que estariam submetidas à hierarquia exclusivamente do governo federal, não atuaram. O GSI não atuou. Então, essas situações todas nos fazem, inclusive, ver, Rossana, que essa fala do presidente Lula de não haver caça às bruxas, a caça à bruxa ela já está ocorrendo. E tem mais, nós temos personagens nessa história todas que precisam ser identificadas e explicarem qual o papel dela. Um desses personagens é aquele que apareceu no programa Fantástico, quebrando lá o relógio de Dom João VI, aparecendo lá como bolsonarista e tal, e que aquele personagem não foi preso, ninguém sabe quem é, ninguém sabe a história, ninguém sabe de onde veio, nem para onde foi. Então, essas figuras precisam ser identificadas e precisa se compreender o contexto que elas estavam ali, né, para fazer aquele vandalismo. Porque, na verdade, aquilo, inclusive, foi de encontro a tudo que se viu errado, posturas equivocadas de invasão de prédio, mas de discursos que tinham lá fora do prédio. Então, são questões a serem analisadas, mas o ponto fundamental é o seguinte: nessa história toda, os órgãos de persecução criminal, não só o judiciário, os órgãos de persecução criminal têm que fazer um exercício aqui de neutralidade, de prudência, de respeito à Constituição, de respeito ao devido processo legal, porque também não é possível que todos esses procedimentos que estariam sendo feitos por atos antidemocráticos, atos que atacaram as instituições democráticas, não observem as normas das próprias instituições democráticas. As normas que têm, inclusive, hierarquia constitucional e que garante, portanto, a legalidade e, sobretudo, a licitude desses próprios procedimentos. Me parece que esses são os pontos. Para além da política, Rossana, o direito. Aqui, quanto menos discursos inflamados de autoridades, inclusive judiciárias, melhor para a pacificação social. É verdade. Vou passar a palavra para o Emerson. Então, Emerson, como que você vê essas situações tão distintas entre o ex-ministro da Justiça e o atual? Exatamente, Rosana. Até aproveitar um gancho só pegando um gancho tanto do que a doutora Fabiana quanto o doutor Adriano disse, uma parte que é bem interessante é o seguinte, né? Quando a gente faz alguma crítica às decisões do Supremo, isso realmente não tem nada a ver de político, isso tem a ver de jurídico. E aí eu vou dar um claro exemplo aqui, justamente fazendo uma emenda ali, uma análise da situação do Anderson Torres, né, e uma análise do atual ministro da Justiça. Pois bem, esse pedido aí de abertura de investigação contra o ministro, ele foi indeferido pelo ministro Alexandre de Moraes sobre o seguinte argumento: falta de justa causa.
Eu vou até ler um pequeno trecho da decisão dele. A justa causa é exigência legal para a instauração e manutenção de investigação criminal e consubstancia pela somatória de 3 componentes essenciais. Tipicidade, ou seja, adequação de uma conduta fática a um tipo penal. Punibilidade, além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer causas distintivas da punibilidade. E C, viabilidade, existência de fundados indícios de autoria. Por conta da falta dessa justa causa, foi indeferido, né, a investigação em desfavor do ministro da Justiça. Porém, curiosamente, na decisão que determinou a prisão do Anderson Torres, tem um trecho que chama bastante atenção, porque ali se reconhece que houve uma justa causa. E vejam só a justa causa que foi dada ali. Abre aspas, tá? Decisão do ministro, que decretou a prisão do Anderson Torres. A possibilidade de uma eventual omissão das autoridades públicas que tinham o dever legal de agir e eventualmente se omitiram, mesmo diante das informações que alertavam para os fatos vindouros, bem como das imagens que mostraram os manifestantes se deslocando do QG do Exército para a Praça dos Três Poderes, permitirem que tamanho dano tomasse forma. No que diz respeito a Anderson Gustavo Torres, no momento dos fatos, o requerido exercia o cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. E, como tal, a ele competia, nos termos da legislação em regência, aí ele coloca, né, o decreto distrital que traz as competências do Anderson Torres. Então, o que acontece? Para vocês verem, quando a gente faz essas críticas jurídicas do Supremo, e aí eu de forma alguma eu estou atacando o Supremo, eu estou fazendo uma crítica objetivamente jurídica, né? Ele dá uma decisão pelo fato, afasta simplesmente o ministro da Justiça, entendendo que não há justa causa, mas do Anderson Torres, ele entende que há justa causa simplesmente pelo fato dele ser o secretário. Então, assim, na realidade, os dois... Só complementando isso que você está dizendo, é que quando houve o mais grave, é que quando houve o decreto de prisão, ele já não era mais secretário. Ou seja, ele já não poderia impedir coleta de provas, não poderia peitar testemunhas em função do exercício da sua função, ele já tem esse agravante. Exatamente. Desculpa. Não, imagina, doutor, foi ótimo acrescentar. Eu ia concluir justamente nesse ponto. Então, assim, existe toda essa situação, né, que revela por que essa ambiguidade de tratamento. Por que um pode ser preso, pode ser isso, pode ser aquilo, e justifica isso por um determinado fundamento, mas esse mesmo fundamento não é aplicado a uma outra autoridade. Então, quando há essa situação de críticas às decisões, é justamente esse ponto. E isso aí a gente começa a denotar que está se abandonando o direito, né, para tratar de política. Isso é péssimo, tanto para a direita, quanto para a esquerda, quanto para todo mundo. Porque isso acaba demonstrando a falta de imparcialidade na situação. E é óbvio que a população vai absorver isso como, olha, mas espera aí, o Supremo está defendendo um partido político, então quando se faz esse tipo de conclusão lá no final, é justamente por conta dessas decisões aí extremamente ambíguas, contraditórias, obscuras, né? Porque se dá um tratamento e uma razão para uma pessoa e outra pessoa, só por conta de um aspecto político diferente, dá outro tratamento que estaria na mesma situação. E outra, aqui nem estou fazendo acusação nem contra o Anderson Torres, nem contra o ministro da Justiça, né? Era simplesmente investigar. Olha, se ele tiver responsabilidade, ele vai responder. Se não tem responsabilidade, não houve omissão, não vai responder. Era simplesmente isso. Então, eu acho que deveria, sim, né, ter pelo menos sido aí uniforme nas decisões, né? Até tem uniformidade, né? O mesmo argumento, só que para um lado ele serve para uma coisa e para outro ele serve para outra, né? Fabiana, eu vou pedir para você comentar, então, que a gente teve uma denúncia do MPF contra o general Júlio César de Arruda, comandante do Exército, por prevaricação, pela inação diante dos acampamentos que foram montados lá na frente dos quartéis generais. O que pode acontecer a partir dessa denúncia? Quem que conduz esse processo? É o STF? Competência do Tribunal Superior Militar? Essa é uma boa pergunta, Rosana. No estado de coisas que nós estamos, é óbvio que a competência vai ser puxada aí para o STF, né? Mesmo porque já foi sinalizado até mesmo, eu acho um absurdo a gente pensar isso, mas também a prisão, mas a gente sabe que tem aí o STM, mas o STM, ele fica abaixo do STF. O pessoal tem uma ilusão, né, com Superior Tribunal Militar, mas a Corte Revisora é o STF. Então, mesmo que tenha um procedimento instaurado no STM, vai ficar submetido às decisões dos ministros.
o que a gente vem apontando aqui, que isso é um grande problema. Então, a questão dele, que foi a denúncia, né, a partir também do Ministério Público, se teve ou não, a gente sabe, isso foi filmado, isso foi mostrado, porque a mudança de entendimento repentino de que uma manifestação pacífica na frente dos quartéis estava tudo bem, porque é a verdade mesmo que estava tudo bem, porque não tinha obstrução de via, não tinha nada que você poderia apontar ali, e obviamente que foi com a permissão dos próprios militares, porque é uma área comum, mas é uma área militar, e as pessoas resolveram ficar ali, não somente para pedir a tal ajuda, que a gente não pode nem mencionar, né, mas foi o que as pessoas disseram ali, mas também por questão até de segurança, segurança pública, por saber que é o local mais seguro. E é fato que realmente um pouco antes, o governador mandou mesmo, eu cheguei a ver, foi filmado isso, a mídia cobriu, mandou retirar os manifestantes desse acampamento lá em Brasília, e os PEs, né, a polícia do Exército, chegou a conversar e viu que poderia haver uma confusão. Então, em nome, né, do que sempre foi da segurança das pessoas, de não haver uma confusão, foi tratado, não, deixa conosco que nós vamos tomar alguma atitude. Foi assim, estava sendo conduzido desta forma, só que, repentinamente, mudou a situação. Então, nós temos aí, a gente precisa dividir, infelizmente, não estão individualizando as condutas. Uma coisa, mesmo a gente precisa fazer a ressalva que o doutor Adriano bem lembrou aqui, que é clara a omissão de autoridades em relação à invasão, porque todo mundo sabe que Brasília foi construída até para que isso não ocorra, né? Então, realmente, essa omissão deveria ser investigada. Mas quem adentrou, quem fez os atos, é uma conduta que vai cair mesmo no artigo 359, lá que substituiu a Lei de Segurança Nacional. Mas, e o restante, que nem esteve, né, ali na esplanada, naquele dia que estava no QG, realmente fica um pouco complicado você colocar todo mundo no mesmo balaio. E aí você também responsabilizar diretamente o comandante do Exército, porque então ele teria prevaricado. Se ele prevaricou, todas as outras autoridades prevaricaram também, inclusive nas outras cidades, porque nós tivemos isso. Mas não foi noticiado, não chegou a conhecimento de absolutamente ninguém, porque não teve confusão. Essas manifestações foram pacíficas por mais de 60 dias, não fizeram mal algum à sociedade, algum. O que foi aquilo feito pontualmente está reverberando agora onde eles querem, o objetivo aí de persecutório mesmo. Isso é perseguição, isso é algo que vai além da justiça, a gente já não tem mais razão para dizer. E até acho, parte de mim, eu fico pensando, será que vão deixar? Só que a gente já tem a resposta, vão deixar, porque a gente já tem um coronel da Polícia detido, nós temos um ex-delegado da Polícia Federal, sem o devido processo legal, ao meu ver, detido, sem os autos, né? Alguém foi ministro de Estado da Justiça, nós temos um governador afastado, um prefeito afastado, ou seja, realmente, eu não vejo mais limite, porque o que seria também feito para ter limite constitucionalmente, a gente sabe que esses agentes não agem. Esses, sim, ao meu ver, prevaricam quando vêm, acabam observando todo esse abuso de autoridade e o caos que está reverberando na sociedade, prisões injustas, porque tem as justas e as injustas, e a gente vê, né, a permanência, por exemplo, desses inquéritos aí, e ainda correndo o risco de ser censurado só por estar cobrando o direito, por estar cobrando algo que está na lei e que todos deveriam respeitar. Então, sinceramente, Rosana, se isso for levado adiante em relação ao Arruda, lá, o comandante do Exército, a gente sabe que tem isso, sim, uma crise interna, porque o governo Lula, as falas do próprio governo Lula, vai no sentido da criação de uma Guarda Nacional. E para quem entende um pouquinho de segurança pública, isso dá muito medo, muito receio, porque vai contrário a tudo que temos na nossa Constituição Federal, e existe um projeto lá que eles mesmos estão dizendo para isso ser colocado até 2024. E aí a gente tem a Bolívia, né, que não deixa mentir, então a gente pega o exemplo da Bolívia, da Guarda Nacional Bolivariana, e nós ficamos nos perguntando se o Brasil tomará o rumo desses lugares que hoje, na atualidade, por exemplo, a Bolívia está na iminência de ter uma guerra civil entre o Peru. Então, até onde isso vai? O Exército, as Forças Armadas, essa obrigação é constitucional,
nos resguardar dessas questões externas, né, de possíveis invasões. E isso não é hipotético, não é teoria da conspiração. A América Latina está fervendo. Então, tudo isso acaba pondo mais gasolina para uma situação que o judiciário tem a obrigação de pacificar. Bom, tá certo, gente. A gente já falou bastante hoje, mas no começo do programa eu falei sobre uma promoção incrível da Gazeta do Povo, e ao longo do debate aí o nosso editor, o Rodrigo Sierpinski, buscou um vídeo para mostrar mais para você. Confira. Que tal conhecer ideias que vão transformar a sua visão de mundo? Aproveite a promoção Mapa de Ideias Gazeta do Povo. Assinando agora o melhor jornal do país, você ganha de presente um verdadeiro tesouro do conhecimento. Quer ver? Um curso exclusivo sobre conservadorismo com o escritor Francisco Escorcim. Um e-book sobre os pensadores que orientam a visão de Rodrigo Constantino. E ainda, uma coletânea de artigos sobre o legado de Olavo de Carvalho. Não dá para perder, né? Clique no link e assine a Gazeta por apenas R$ 4,50 ao mês nos primeiros 3 meses. Para ter acesso a esse combo incrível, é só clicar aqui no link da descrição do vídeo. Você vai poder ler as colunas de nomes como Deltan Dallagnol, Tameia Danelon, J.R. Guzzo, todos os nossos colunistas, e ainda receber esses presentes. E lembre-se que aqui na Gazeta do Povo você pode cancelar a assinatura quando quiser, mas a gente sabe, né, Fabiana, que informação nunca é demais. Quer dizer, quem quiser continuar aqui com a gente, acompanhando Fora dos Autos, também pode assinar a Gazeta do Povo para ajudar justamente a produzir esse programa, né? Rosana, e eu vou enfatizar bastante isso. Gente, assinem, nos ajudem. É um espaço aqui de liberdade. A Gazeta, ao meu ver, é um dos melhores conteúdos de mídia, tanto na internet como digital. O jornal, eu sou uma assinante, eu assino, e as reportagens são muito bem feitas, existem colunas específicas que eu gosto de ler, então peço a vocês que nos ajudem, uma forma de ajudar e nos manter aí vivos, né, no meio dessa insanidade que estamos vendo no Brasil, colaborando aqui, assinando a Gazeta do Povo. E eu já me despeço, obrigada pela paciência, desculpa a gente estar com os ânimos assim exaltados, mas para quem é do direito, o que a gente espera é a aplicação do direito e nada além disso, né? Então, peço até desculpa pelo tom, mas está difícil, gente. Então, boa noite, obrigada, doutor Emerson, doutora Adriana e Rosana, muito obrigada a todos e até semana que vem. Obrigada, Fabiana. Adriano, obrigada por mais uma participação aí no programa. E hoje também a gente analisou muita coisa, né? Às vezes o pessoal fica meio cansado, mas eu acho que é porque é importante a gente esclarecer vários pontos, né? Dessas situações que estão ocorrendo. E, Rosana, aí para os que estão nos ouvindo, acresça-se ainda o fato de que o próprio Ministério Público, a Procuradoria da República, não foi sequer intimada para comparecer ao depoimento do ex-ministro Anderson Torres. Quer dizer, esses procedimentos, eles são todos absolutamente fora de esquadro. É por essa razão que é importante que os leitores assinem a Gazeta do Povo, porque pelo menos a informação chega sem filtro, chega sem filtro ideológico, que é o mais importante, chega com a preservação da nossa liberdade de expressão, da liberdade de opinião, e a Gazeta do Povo busca justamente que o jornalismo ele cumpra a sua função, que é informar, ter a opinião política de um lado também, mas informar a partir dos fatos e não buscando adequar os fatos às notícias. Esse é o grande papel do jornalismo independente. Eu quero agradecer mais uma vez o encontro aqui com vocês, dizer aos que estão nos ouvindo que esse programa, a função dele, que ele vem cumprindo já desde o início, é justamente de possibilitar que esses temas jurídicos, que podem ser desgastantes muitas vezes, nós não vamos apresentar soluções, inclusive ao que não há solução, mas nós estamos analisando e mostrando que é preciso mudarmos os caminhos, que é preciso a gente ter a volta ao prumo. É preciso que a Constituição ela seja justamente o farol que ilumina o navegar desse país e que essas próprias circunstâncias de desrespeito às garantias individuais, de fragilidade das proteções individuais, do desrespeito e do descuido em relação às liberdades públicas,
a gente precisa superar. Sem liberdade de expressão, sem liberdade de manifestação, sem que aqui a gente estejamos até, eventualmente, nos desculpando por fazer análise crítica a atos de instituições públicas que devem ser criticamente escrutinadas, porque a Constituição, inclusive, garante ao cidadão esse direito à crítica. Sem isso, a gente não estaria numa democracia. Mas nós precisamos sempre, todos os dias, lutar por essa democracia que nós queremos ver construída aqui, Rossana. E por isso é uma honra estar nessa bancada, porque nos permite discutir sobre esses temas e apontar para todos, como eu disse, não soluções, mas pelo menos os fatos como eles são, e ao analisarmos, buscar apontar o ideal, que é o respeito à Constituição Federal, por todos. Verdade, Adriano, obrigada. Emerson, obrigada mais uma vez pela participação aqui no programa. Imagina, Rosana, eu que agradeço e faço coro aqui, tá? Pedindo para o pessoal, você que ainda não assinou a Gazeta do Povo, mude, né? E assine. E acompanhe a gente aqui para a gente continuar torcendo para que, de novo, o Supremo não mude o entendimento dele. Lembrando que é entendimento já sedimentado em vários habeas corpus proferidos pelo ministro Barroso e pelo ministro Toffoli em 2014, 2015, que a competência para julgamento, inclusive, dessa questão relacionada aí aos militares no exercício da função é do Superior Tribunal Militar e não do STF. Então, espero que não mude novamente, mas se você não assinou a Gazeta do Povo, mude e assine e venha com a gente acompanhar aí esse debate bem bacana jurídico, tá? Grande abraço a todos e até a próxima semana. Tchau, gente. Obrigada.